Boa noite, pessoal. Ainda não? Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos à nossa live do Grupo Espírita Inácio Ferreira. Mais uma noite, mais uma semana começando, graças a Deus. Hoje nós temos o nosso amigo Fábio Dionísio, lá de Ribeirão Pires. Ele vai falar sobre Agostinho, certo? No cristianismo e no espiritismo. Então, antes da gente conversar com ele, eu dar uma boa noite para ele, eu vou ler uma mensagem que eu fui fazer o Evangelho no Lar hoje e a gente abriu essa mensagem. Eu achei muito interessante para a gente começar. Ela é chamada de Tristeza, é do livro Jesus no seu dia a dia. Está triste? Busque Jesus, o médico das almas, e compre na farmácia de Deus os medicamentos. Uma vez adquiridos os remédios, tome-os da seguinte maneira: sorriso, pelo menos 4 vezes ao dia, por tempo indeterminado. Oração, 2 vezes ao dia, de manhã e à noite, medicação que deverá ser ingerida com água da sinceridade. Amigos, sirva-se à vontade, não há contraindicação. Fé, do tamanho de um grão de mostarda, uma cápsula diariamente. Gratidão, um comprimido sempre que se sentir injustiçado. Para ajudar no tratamento, faça um regime. Evitar o rancor, a revolta, o choro e principalmente a cama. Se esse tratamento não for suficiente, interne-se numa obra social. Se tomar corretamente toda a medicação, dificilmente não irá se curar da doença e da tristeza. Pessoal, às vezes a gente tem que olhar um pouco para o nosso próximo e ver que a gente tem muito mais pessoas que estão mais tristes que nós, então a gente tem que olhar mais o próximo, ajudar mais, não é verdade? Então vamos lá, vamos começar. Fábio? Tudo bem? Boa noite. Boa noite. Seja muito bem-vindo à nossa live, à nossa casa, né? Que é o Grupo Espírita Inácio Ferreira. Seja muito bem-vindo. Você é o nosso amigo. Você abriu praticamente a nossa live na primeira vez, né? Foi. Falando da veneranda irmã Sheila. E nós parece que nos conhecemos já faz muito tempo. Graças a Deus, né? Isso deve ser de outras vidas, com certeza. Com certeza. Com certeza. Já somos bons amigos. E assim que tiver ao vivo, você já está convidado a nos presentear com suas preleções, com o que você sabe de melhor, falar sobre o Cristo, sobre a Sheila, sobre tudo que você se predispõe a falar, você fala muito bem, graças a Deus. Então, vamos à nossa live. Que Jesus esteja contigo e te abençoe em suas palavras. Muito obrigado. Pelas tuas palavras, eu tenho certeza que nós fomos grandes amigos em outras reencarnações. Com certeza. Bom, eu falar sobre Santo Agostinho, mas eu gosto de falar por que eu falo sobre Santo Agostinho, né? Eu lembro que esses são os 2 livros que eu publiquei sobre Santo Agostinho, e foi uma sugestão do nosso mentor espiritual, Dr. Arthur Neiva, que é o responsável pela casa aqui no Recanto de Luz, Irmã Sheila, de Ribeirão Pires, né? Eu lembro que ele estava me passando, através do Edson Barbosa, que é o médium, estava me passando algumas recomendações para o estatuto da casa. Em 2010 para 2011, nós fundamos a casa, e ele me passou algumas recomendações. E ele fazia
como ele não é engenheiro, ele é médico, mas como todo engenheiro, ele fala escrevendo, embora ele seja médico. E ele parou para mim e falou: faz tempo que ninguém escreve sobre Santo Agostinho. Aí ele virou de novo e continuou a psicografia com as indicações do estatuto, aquelas recomendações que ele queria que eu colocasse no estatuto do Recanto e Luz Irmã Sheila, aqui de Ribeirão. Bom, eu não sou bom entendedor, nem meio entendedor, mas eu achei que tinha alguma coisa por detrás, né, de uma frase jogada ao ar dessa forma, num momento tão importante como era o de montar o estatuto. E eu comecei a pesquisa, e durou 3 anos para escrever o livro, foram 3 anos de estudo. Eu tive até a oportunidade, foi uma coincidência, mas eu tive até a oportunidade de estar no Vaticano e até na primeira igreja lá de Santo Agostinho, em Roma, e peguei muito material, e eu acabei escrevendo sobre Santo Agostinho. Muito tempo mais tarde, eu entendi por que a sugestão para que um reles engenheiro químico escrevesse sobre Santo Agostinho, né? Na verdade, ele estava montando um mosaico, e esse mosaico, esse quebra-cabeça, resultou num negócio muito amplo, né? Muito amplo, que é parte do meu objetivo, meu compromisso de fazer palestras e seminários quando dá, porque, na verdade, eu como responsável pela Irmã Sheila, eu tenho muita coisa para fazer aqui, mas eu sempre encaixo, faço palestras por fora. Estaria aí em outubro, tive que cancelar tudo, porque as casas cancelaram e não fazia sentido em uma casa só, né? É uma viagem muito longa para fazer sentido. Então, esse mosaico era conhecer, na realidade, a história do cristianismo, conectá-la com o advento do espiritismo, da nossa doutrina, e conhecer um personagem que foi um dos tijolos mais importantes para a chegada das condições para que nós tivéssemos a doutrina no século XIX, né? E foi fantástico em muitos aspectos. O aspecto biográfico já é motivo de um seminário, mas tem um aspecto filosófico de Santo Agostinho que é muito mais do que um seminário. Eu tive a honra de ter sido convidado para dar um curso, ministrar um curso no Instituto de Estudos Filosóficos Espíritas em São Paulo, lá da Astrid, que é uma das maiores filósofas espíritas da atualidade, e o curso durou 15 aulas, foram 3 horas cada aula, então você imagina, só para falar da parte da filosofia de Santo Agostinho. Mas tem o aspecto histórico, que é o que eu pretendo, na realidade, mais falar hoje, né? E fazer algumas pontuações do aspecto biográfico de Santo Agostinho. É que, na realidade, uma coisa está linkada à outra, com certeza. Essa importância dele no Espiritismo e a importância dele no cristianismo. Eu não tenho elementos, e eu também não sou dado a fazer pesquisas de saber o espírito foi quem em outra reencarnação, isso nunca me atraiu. Quando eu sei, mas eu nunca me atraiu. Mas eu tenho certeza que ele teve um papel também na primeira revelação, porque a maturidade, o trabalho que ele realizou quando ele esteve aqui, a última reencarnação conhecida, que é como Santo Agostinho, isso no século V, e século IV, ele desencarnou no século V, chegou ao ponto de Kardec intitular Santo Agostinho como o apóstolo do cristianismo, né? Nós temos os 12 apóstolos, tivemos uma inclusão do apóstolo dos gentios pela importância
de Paulo na divulgação, na difusão entre os pagãos, entre os não-judeus da Boa Nova, e nós temos Kardec, esse espírito iluminado, que nunca falava nenhuma palavra à toa, cada coisa que ele colocava como palavra tinha um significado, tinha um sentido, e nunca era redundância ou abundância, sempre na medida certa. Como todos os espíritos de luz sabem fazê-lo muito bem. E a chamá-lo de apóstolo do cristianismo. Por que apóstolo do cristianismo? Por tudo aquilo que eu vou comentar. E por mais um motivo, que quem fala isso agora é Erasto. Erasto foi discípulo do apóstolo Paulo, e Erasto passou muitas mensagens para Kardec, e numa das mensagens ele fala sobre Santo Agostinho, né? E ele fala que o Santo Agostinho participou da falange dos pais da Igreja. A falange dos pais da Igreja, que está no primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, na nota 11 do primeiro capítulo, né? Do item 11, desculpe, a nota do item 11 do primeiro capítulo, diz Erasto, pertenceu à falange dos doutores, dos pais da Igreja, né? Tem uma diferença aqui. E a quem a cristandade deve seu esteio. Na verdade, o que deve a cristandade? A cristandade, se ela sobreviveu, se o evangelho chegou aos tempos de Kardec, foi graças a uma falange de espíritos iluminados, dos quais Santo Agostinho fez parte, que era a falange dos pais da Igreja, que fizeram, no meio de toda aquela perturbação que foi a Igreja apostólica, católica apostólica, e depois a Igreja Católica Apostólica Romana, né? Após a cisão com os ortodoxos, ela se transformou em Igreja Católica Apostólica Romana, isso no ano de 1056, né? Com a cisão com os ortodoxos, com os orientais, com os bizantinos. O Santo Agostinho, ele preservou, fez com que o evangelho fosse preservado até a chegada da doutrina, né? E, aliás, Emmanuel fala também que uma das coisas que nós temos que agradecer à Igreja é o fato de ter trazido o evangelho até os dias de Kardec, incólume. Houve inclusões, houve adulterações, mas a essência da parte moral do evangelho, dos 4 evangelhos, ela não foi alterada. Houve muita harmonização, alterações para que os 4 ficassem muito próximos, tanto que 3 deles são conhecidos como evangelhos sinóticos, porque na realidade eles têm a mesma tônica. Existe uma diferença cronológica nas passagens, em muitos pontos, mas existe em essência a mesma tônica, que é contar a vida de Jesus e colocar as parábolas, colocar todos os ensinamentos morais, né? Isso foi preservado. E por quê? Porque nos bastidores, a despeito do que o alto clero fez no pior período da história do cristianismo, eu diria que é o pior período da história da humanidade terrestre, né? Que foi quando o Papa assumiu o poder temporal, isso graças a um imperador romano chamado Focas I, né? Isso por volta do ano de 710, para ser mais preciso, até o ano de 1870, a Igreja ela foi poder absoluto no mundo ocidental e fez o diabo com relação a muitas coisas que hoje, obviamente, ela se arrepende, mas fez parte de um registro histórico muito feio, né? E o Santo Agostinho fez parte dessa falange que preservou o Evangelho até os dias de Kardec. E Santo Agostinho, ele fez uma outra coisa muito importante. Ele foi uma ponte entre o cristianismo, que ele ajudou a sistematizar, ele foi o responsável pela
consolidação da doutrina católica nos tempos dele, foi responsável pela teologia católica, que quem, na realidade, organizou teologicamente o catolicismo mais do que qualquer outro. Claro que existem muitos tijolos, muita gente envolvida, mas o principal que foi responsável pela consolidação da teologia católica, com os erros ou sem os erros dogmáticos que foram introduzidos, foi Santo Agostinho. E durante 1000 anos, Santo Agostinho foi o líder dos pensadores, foi considerado o maior filósofo cristão durante 1000 anos, ao ponto de influenciar, por exemplo, Descartes. Todo mundo fala Descartes, tem uma frase muito célebre, todo mundo, quando quer ficar bonitinho na fita, né, fala aquela frase do René Descartes, penso, logo existo, né, que é a base de todo o desenvolvimento da filosofia. O primeiro ponto que qualquer filosofia ou qualquer filósofo tem que estabelecer como base, fundamento, para criar uma doutrina filosófica, é a própria comprovação da existência do ser nesse universo, né? E a existência do ser, o Descartes diz, que vem porque ele pensa. Se ele pensa, logo existo. Essa frase, ela não é de Descartes, essa frase é de Santo Agostinho, escrita mais ou menos no ano de 400, numa região muito atrasada do norte da África. Surpresa, né? A maioria acha que Santo Agostinho é italiano, romano. Não. Santo Agostinho, ele foi africano, ele nasceu numa cidadezinha minúscula, provavelmente uns 6.000 habitantes, 5.000 habitantes, chamado Tagaste, hoje chama Sak-Arras, que fica na Algéria. Naquela época era, na realidade, uma região chamada Numídia, e era no norte da África. Ele veio como um africano e fez uma revolução do norte da África. Nem em Cartago. Ele fez essa revolução em Pona, que é outra cidade muito pequena da Algéria, né? Que fica na Algéria, chama-se Annaba, hoje em dia, né? E eu me lembro sempre, já que eu estou falando com o pessoal de Araraquara, a revolução que acho que é matonense, né? Quem é de Matão é matonense, realizada pelo egrégio e venerando espírito Carbar de Souza Schutel, que lá do Matão, naquela época era mato mesmo, ele foi tão importante para o espiritismo aqui no Brasil, que recebeu a alcunha de bandeirante do espiritismo, né? Pelo trabalho fantástico realizado para a introdução e a expansão do espiritismo no Brasil. E nós temos Santo Agostinho fazendo a mesma coisa para todo o cristianismo e chegar ao ponto, depois de estar presente no meio espírita, na falange do espírito de verdade. Olha a personalidade. Santo Agostinho é um espírito de escola que fez parte da falange do espírito de verdade. É um dos que assinam o nome em Prolegômenos, no livro dos Espíritos, né, que Allan Kardec codificou, né? E o Erasto, ele fala, é um enorme divulgador, ele se comunica em quase todos os lugares, né? Tanto que na obra kardeciana, que constitui-se o Pentateuco e a Revista Espírita, publicada de 1858 a 1864, ano do desencarne, 69, desculpe, o ano do desencarne de Kardec, aparece 36 mensagens registradas de Santo Agostinho. Uma delas, curiosamente, foi uma comunicação que ele fez na Algéria, na terra natal dele, que era Numídia, depois virou território da Algéria. Isso numa sociedade espírita de Constantina,
muito próximo de onde ele passou boa parte de sua vida. E, aliás, é simbólico para mim, inclusive, isso, porque ele faz questão, de alguma forma, de agradecer o solo pátrio que o acolheu, né? Eu, muitas vezes, me entristece muito a posição de muitos brasileiros que não têm gratidão por esse país, não têm gratidão por terem sido acolhidos nessa presente reencarnação, que eu considero a mais importante reencarnação nossa, e nós, principalmente como espíritas, e nós não damos tanto valor ao solo pátrio, né? Muitos têm até vergonha de cantar o hino nacional, muitos denigrem a imagem. E Santo Agostinho, ele fez questão de agradecer a oportunidade que ele teve de ter nascido na Numídia no ano de 354, mais precisamente 28, desculpa, eu estou errando a data, 13 de novembro de 354. E depois ele desencarna em 28 de agosto, que é o dia de Santo Agostinho, né? Na Igreja Católica é o dia do Santo Agostinho, do ano 430. Viveu 76 anos, 76 praticamente, quase, faltou uns poucos meses para desencarnar com 76 anos de idade. Então, como espírita, como pertencente à falange do Espírito de Verdade, ele foi um grande divulgador, né? E nós temos uma questão no Livro dos Espíritos que é muito conhecida pelos espíritas, que é o autoconhecimento e a reforma íntima. É a questão 919, que fala de como nós temos que fazer diariamente nossa reflexão para perceber como foi nosso dia, sobre o ponto de vista moral, sobre o ponto de vista evolutivo como espírito, e também refletir sobre as mudanças que nós temos que fazer para nos tornarmos melhores, né? E há uma coisa que eu sempre gosto de frisar numa das frases dele, é que ele faz tão isenta essa reflexão. Ele diz no Livro dos Espíritos, na questão 919, que é: se alguém me visse fazendo isso, o que pensaria daquilo que eu fiz? Ele não diz: se eu lembrar do que eu fiz, o que eu penso daquilo que eu fiz. Está lá escrito isso também, mas ele ele pontua muito, de forma muito importante, a questão do que os outros diriam. Porque nós sempre temos o desculpismo, né? Nós sempre temos a terceirização. Isso faz parte do nosso estágio psicológico. Nós ainda somos crianças, estamos na infância, então nós temos sempre a desculpa: eu acordei mal, né? Eu não comi direito, eu estava com dor de cabeça, naquele momento eu estourei, coisa e tal. Mas o terceiro, normalmente, tem um olho muito crítico, né? Como nós, quando nós olhamos como terceiros o próximo. Nós somos demolidores na avaliação do nosso próximo, né? Então, ele fala: como é que esse demolidor enxergaria meus atos, né? Então, Santo Agostinho é uma personagem importantíssima para o advento da terceira revelação. E fez jus a isso. Ele realmente fez jus a isso. E por que ele fez jus? Agora eu vou falar de como ele construiu o cristianismo, a parte dele, o trabalho que ele realizou, e depois como ele foi ponte para que muita coisa fosse preservada e chegasse até o momento em que Kardec teve todas as condições, e a sua pleide, né? Não podemos esquecer de Camille Flammarion, Léon Denis, né? Quantos outros estiveram presentes e foram muito importantes no trabalho que Kardec consolidou, né? Que ele sistematizou. Então, como eu disse, Santo Agostinho, ele reencarnou numa pequena cidade chamada Tagaste, no ano 354. Tagaste era minúscula,
e ainda continua sendo minúscula, e nasceu num berço classe média baixa, né? O pai, o Patrício, ele era dono de algumas terras, eram 12 hectares, né? E era Coriolis. Coriolis era conselheiro, membro conselheiro da cidade, da municipalidade lá de Tagaste. Ele era um homem generoso, um homem bondoso, mas colérico, explosivo, coisa e tal, e dava seus pulinhos. Ele traiu muitas vezes, apesar de amar Santa Mônica, que é a esposa, que foi a esposa de Patrício, né, virou Santa Mônica de Hipona, né, na Igreja Católica. Ele traía e traiu muitas vezes. O Patrício era pagão, mas Santa Mônica, a Mônica de Hipona, era católica fervorosa. E na época já existia o catolicismo, né? Não era a única religião, a única seita, a única crença do cristianismo, mas era já bastante forte e muito ativo no norte da África. E ela, desde o início, ela tentou introduzir o evangelho e fazer com que Santo Agostinho e seus 2 irmãos aprendessem a respeito do evangelho, de Jesus e assim por diante. Mas Santo Agostinho, ele era um ponto fora da curva, e provavelmente isso criou uma série de dificuldades no início da sua jornada, né? Ele era muito inteligente, continua muito inteligente, mas ele já expressava essa inteligência como reencarnado, né? E o nome dele é Aurelius Agostinum, ou seja, Aurélio Agostinho, e ele não gostava de estudar, ele gostava de farra, ele era criança, mas adorava jogos de azar, inclusive furtava objetos da casa dos pais para subornar os colegas que eram mais velhos para que ele pudesse jogar junto. Então, ele subornava para que ele pudesse jogar. E era terrível com relação à escola, porque não estudava, não queria estudar, né? Embora tenham colocado um literato, que era um mestre que ia até a casa e ensinava as primeiras letras, né? Ele não gostava de estudar, né? E gostava de fazer brincadeiras e assim por diante. Aos 12 anos, o pai, sabendo que era muito inteligente, e o pai tinha, na realidade, a questão do orgulho, querer que o filho fosse, na realidade, um literato, fosse alguém melhor, alguém que tivesse letras e fosse importante, mandou para uma outra cidade que ficava a 30 quilômetros. Na realidade, ele tinha 11 anos e foi para Madaura e estudou nessa cidade até os 14. Bom, ele foi terrível como pré-adolescente e adolescente. Farrista, ele era muito vaidoso, gostava de jogar, né? Já era muito ligado à saia das mulheres e assim por diante, e tinha recebido os conceitos a respeito do Evangelho, tinha recebido os conceitos a respeito de Jesus, e isso vai influenciá-lo a vida toda, mas ele não se ligava à igreja, tanto que ele não queria fazer batismo, ele não foi batizado, ele só foi batizado aos 32 anos de idade, e sempre relutou em participar das cerimônias e da igreja católica, lá dos sermões, das missas, com a mãe, né? Patrício era pagão, Patrício não frequentava. Tanto que Patrício se converteu ao catolicismo no leito de morte. Ele morreu, ele desencarnou muito cedo, e nos últimos dias a esposa conseguiu convencê-lo a ele se batizar, e ele se batizou mais ou menos com a idade de 40 anos e desencarna, deixando Santo Agostinho e Navígio, que é o irmão dele, e uma irmã, que ninguém sabe o nome dela, e que foi responsável por um convento mais para frente, embora não tenha sido registrado nos anais da história o nome dela. Ela foi
responsável por um convento, deixou eles órfãos. Santo Agostinho tinha, nessas alturas, tinha 17 anos. Já estava em Tagaste novamente, ele tinha retornado para Tagaste, e passava o dia sem fazer absolutamente nada, exceto tranqueira, né? Tem uma passagem de um livro dele, que é muito conhecido por muita gente, chama-se Confissões. Confissões é uma das obras de Santo Agostinho, uma obra imperdível, tem que ser lida, muito bonita, e ele conta um episódio que ficou registrado, e é importante por vários aspectos. Ele disse que gostava de roubar peras do vizinho, não porque fossem melhores do que os da casa dele, mas pelo simples prazer de roubar, e depois jogava tudo fora. Essa passagem, por incrível que pareça, ela faz parte, na realidade, do curso de Direito das faculdades, das universidades. O Miguel Reale, que é um dos maiores, ou foi um dos maiores professores de Direito, ele comenta que deu base a toda a criação da tese do porquê o criminoso comete um crime, né? Existem vários motivos, e um deles é o motivo que Santo Agostinho colocou no livro Confissões, quando ele diz: eu gostava pelo prazer roubar, pelo prazer que me dava de roubar. E muitos criminosos têm o prazer, sentem a compulsão e o prazer desse crime. Está nos livros de direito, né? Tem, curiosamente, eu aprendi isso através de um advogado, e tenho, inclusive, o livro do Reale, e que fala sobre isso. Então, olha, até o direito ele influenciou pelo pensamento que ele registrou, não só em Confissões, né? Nós sabemos do livro Confissões, muitos sabem da obra máxima dele, que é A Cidade de Deus. A Cidade de Deus são 2 livros da editora Vozes, cada livro tem 500 páginas, ou seja, é um livro de 1000 páginas que contém todo o pensamento filosófico, religioso, tudo que ele pensava em termos de teologia, em termos de doutrina, em termos de catolicismo, em termos de política, em termos de filosofia, em termos de sociologia, está nesse livro fantástico chamado A Cidade de Deus, que é considerada a obra-prima de Santo Agostinho, embora a mais conhecida seja a Confissões, né? E retornando, e quando o pai desencarna, ele tinha um anjo da guarda que o ajudou. Todo missionário, e vocês vão entender por que ele era um missionário, até agora não, porque eu só falei que ele fazia traquinagem, né? Ele tinha alguém que o adotou, vamos dizer assim, era um parente, chamava-se Romaniano, que gostava muito de Santo Agostinho, já era mais velho, tinha mais ou menos o dobro da idade de Santo Agostinho, e ele custeou os estudos para que Santo Agostinho continuasse, e enviou Santo Agostinho para Cartago. Cartago é famosa, estava num país, numa região chamada África, era uma espécie de país, né, um território, chamava-se África, e Cartago é importante porque nós lembramos do Império Romano e as 3 guerras púnicas, né? Roma, quando decide terminar com a invencibilidade e terminar com o domínio de Cartago no Mediterrâneo e na África, no norte da África. E vai lá o seu Agostinho para lá. E ele, inclusive, vai estudar o quê? Retórica. Por quê? Porque ele era muito inteligente, estava muito inteligente nessa época aqui, né? Agora está muito mais. E ele tinha muita vaidade, queria ganhar dinheiro e queria vencer as contendas. O grande objetivo de Santo Agostinho era ser um grande retórico. E ele fez, inclusive, faculdade, era a Universidade de Cartago, né? Chamava-se Universidade de Cartago, e ele foi tão bom que ele se tornou professor de retórica,
ou de eloquência, né? Lá na Universidade de Cartago. E ele, inclusive, conta em Confissões que ele se arrependia do que fez naquela época, porque pelo prazer de vencer seus adversários na retórica, ele libertou muitos criminosos que ele sabia que eram criminosos, mas ele era imbatível na retórica. Então, os juízes acabavam sendo convencidos por Santo Agostinho da sua da sua inocência, quando na verdade não era inocente, né? Mas Santo Agostinho, à medida que vai crescendo, ele passou da adolescência e entrou na juventude, de acordo com o Estatuto da Criança, né? Isso ocorre aos 18 anos, né? O adolescente vai até os 18 e depois nós somos jovens a partir dos 18 até os 29 anos, mais ou menos, de acordo com o Estatuto da Criança, aqui do Brasil. E o Santo Agostinho, ele começa a refletir, porque a consciência dele começou a cobrar. E ele começou a refletir por que da existência do mal nele. E ele fala isso em Confissões, né? Que ele não sabia por que ele fazia o mal, porque ele tinha essa compulsão para ser vaidoso, orgulhoso. Ele não era um criminoso, mas ele era muito orgulhoso, muito vaidoso. Ele, nessas alturas, ele já estava consorciado com uma concubina com quem ele passaria boa parte da sua existência. Não se sabe o nome dessa mulher, ele não costumava registrar nomes de mulheres importantes na vida dele, né? E nem dos amigos importantes ele registrou. Então, nós temos muito desconhecimento. E ele, aos 17 anos, ele se consorcia com essa concubina, tem um filho, aos 17 anos, esse filho chama-se Adeodato. Curiosamente, Adeodato significa enviado por Deus, ou seja, ele apronta e depois coloca a culpa em quem? Em Deus, né? E foi enviado por Deus. E Adeodato, durante a existência dele, que foram 17 anos, Adeodato desencarna aos 17 anos de idade, foi inclusive importante nas discussões filosóficas. Existe um tratado em que ele debate com Adeodato em altos níveis filosóficos, né? E Adeodato depois desencarnaria. Mas nessas alturas ele já se encontrava em Cartago, já estava cursando a universidade, depois se tornou professor da universidade, e ele já estava com essa dúvida: por que cargas d'água existe o mal em mim? Por que Deus permite a existência do mal? Por que Deus, sendo soberano, poderoso, absoluto, o Deus que eu aprendi da minha mãe, permite tudo isso, né? E ele passaria por várias religiões e várias filosofias até ele encontrar a sua resposta, né? Ele procura na filosofia e ele se envolve com a filosofia, ele se torna um apaixonado pela filosofia. No começo ele diz: era mais para eu ter verbo, né, para poder discutir, ter eloquência e vencer meus adversários, por pura vaidade. Mas agora é porque eu aprendi a amar o conhecer. Filosofia, para quem não sabe, significa amar o saber. O significado da palavra filosofia é amar o saber. E ele diz: eu aprendi a amar, a conquistar o conhecimento, eu aprendi a amar a saber, né? E ele se apaixona através de um filósofo, através de Cícero, né? Em uma obra chamada Hortênsios, que não existe, ela se perdeu, existem pequenos fragmentos. E Hortêncio fala exatamente da paixão pela filosofia. E ele vai para a filosofia. Mas ele fala uma coisa curiosa: ele não encontra essa resposta a respeito do mal e não encontra essa resposta a respeito dessa verdade que ele está buscando, porque ele também está buscando a verdade, né? É uma luta eterna, foi praticamente a vida inteira
ele procurou saber a verdade, ter o conhecimento, e ele diz o seguinte: mas eu não encontrei na filosofia a figura de Jesus. E ele se afasta, e ele vai buscá-la na Bíblia, isso aos 19 anos de idade. Mas aos 19 anos de idade, e ele ainda é soberbo, ainda é vaidoso, ainda é muito orgulhoso, ele não se apaixona pela Bíblia, porque a Bíblia era muito pueril, muito alegórica, e ele lia pela letra, ele não lia pelo espírito da letra, né? E ele não encontra a razão da existência do mal. O mal que o perturbava, porque ele já começava a não aceitar o que fazia, mas ele sentia uma compulsão e continuou fazendo muitos anos essas coisas, né? Como a busca pelo dinheiro, a retórica, a projeção social, ele queria a projeção social, queria ser conhecido como um grande retórico e assim por diante. E ele se engaja numa filosofia barra religião chamado maniqueísmo, em que os maniqueístas tinham encontrado uma resposta que, a princípio, satisfez Santo Agostinho. Maniqueísmo diz o seguinte, que a Terra, desculpe, o universo, ele é regido por duas forças iguais, a luz e a matéria, o bem e o mal. O bem é Deus, o Deus é a luz é a criação dele, que é o espírito, a alma, e o mal é as trevas, é a escuridão, que é a matéria. A culpa do mal no homem é o fato de ele ter um corpo material. Isso veio muito bem a calhar pelo desculpismo que eu comentei no começo e pela terceirização da responsabilidade. Ah, então o espírito é bom. E é de fato, eu quero ser uma pessoa boa. Como Paulo dizia, né? Sei que eu sei o que eu tenho que fazer, mas não faço tudo o que eu tenho que fazer, né? Tudo de bom que eu tenho que fazer. Paulo encontra essa dualidade nele mesmo e ele expressa como um ser humano e muito humilde, por sinal, nessas alturas da sua existência, quando ele confessa que não é capaz de vencer todo o mal que existe nele. E Santo Agostinho gosta muito de Paulo, e ele vai ser um reflexo, inclusive, de Paulo em muitas situações da vida dele. E no maniqueísmo foi um momento em que ele ficou em paz, mas ele percebeu que também não era a resposta, e decide voltar para a igreja, decide voltar para... Ele não se batizou ainda. Ele vai para Roma, de Roma ele vai para Milão, para ser professor de retórica na Universidade de Milão. E lá encontra Santo Ambrósio, que é outro doutor da Igreja Católica Apostólica. Nessa época não era romana, era apostólica. E ele fica fascinado pelos sermões de Santo Ambrósio. E Santo Ambrósio foi quem colocou a pedra, a lápide, no maniqueísmo de Santo Agostinho. E foi Santo Ambrósio que fez com que Santo Agostinho refletisse na sua vida. E tem uma passagem muito bonita, que é conhecida por muitos, que foi o momento da conversão de Santo Agostinho. Santo Agostinho, ele estava desesperado em Milão, porque ele estava num choque consciencial enorme. Ele já não via valor no que fazia, sentia compulsão em fazer e a sua consciência cobrava, e um dia, no jardim da sua casa, ele cai de joelhos e pede a Deus que o ajude a encontrar a resposta. Nesse momento, ele ouve a voz de uma criança. Essa criança diz para ele: toma e lê. E ele olha ao derredor e não vê nenhuma criança, não tem ninguém, não tem uma alma viva, nem na rua, nem no jardim. E ouve por uma segunda vez a voz dessa criança dizendo: toma e lê. E ouve pela terceira vez, sem encontrar a criança em lugar algum, tome e lê. Nesse momento, ele compreende que é Deus pedindo que ele pegue uma das cartas
uma das epístolas de Paulo, que estavam abertas em cima da mesa lá no jardim, e lê-se ao acaso. Evangelho no lar, tá vendo? Evangelho no lar não foi inventado pelo espírita, já existia na época de Jesus. Então, Santo Agostinho pega uma das epístolas, é a primeira epístola aos Romanos, no capítulo 13, versículo 13 e 14, que diz: afastai-vos de toda embriaguez, todas as contendas e rixas, revesti-vos do escudo da fé e protegei-vos da carne e das suas aquelas coisas que a carne chama, né? Tudo aquilo que a carne chama. E ele compreende que é Deus dizendo para ele: para, reflete em teus vícios e se afasta de todos os vícios. A partir desse momento místico, ele decide largar absolutamente tudo e se dedicar à vida monástica de reflexão e de reencontro com Deus. Ele sai de Milão, vai para Cassiaco, que é uma cidade próxima de Milão, e lá ele se reclusa, junto com muitos amigos, junto com o filho, junto com a mãe, que depois viria, para iniciar o processo de estudo, de reflexão, que levaria esse homem, em 36 anos de existência, escrever 92 livros que se dividem em 92 obras que se dividem em 232 livros, 400 tratados, né? E inúmeras cartas, né? Inúmeras cartas que foram registradas e compiladas como se fossem livros, falando sobre tudo que é tema que você possa imaginar. Até livros sobre música ele escreveu, né? E a importância da música na vida do homem, a importância da vida do homem. E ele escreveu livros filosóficos sobre a filosofia cristã, livros de teologia, livros apologéticos, ou seja, em defesa da fé, contra os acadêmicos, que eram os filósofos da época, que se seguia o ceticismo nessa época, e ele tinha passado pelo ceticismo, e ele escreveu contra os acadêmicos justamente para falar sobre isso. Escreveu 232 livros, você imagina a vastidão de assuntos sobre isso. A partir daquele momento, ele toma consciência que ele tem um papel dentro do cristianismo. O que ele via à sua volta? Isso não acontece nos dias de hoje, mas o que ele via à sua volta? Mais ou menos 20 seitas cristãs. Claro que eu fui irônico. É só ver a quantidade de igrejas evangélicas, e nós somos evangélicos também, para ver como nós estamos iguaizinhos a uma época em que tinha pelo menos 30 tipos de igrejas e crenças e seitas e cismas na época de Santo Agostinho. Inclusive, elas se debatiam a morte. Santo Agostinho passou por 2 atentados com relação à sua vida, porque imagina-se que os arianos, que eram seguidores de Ários, tentaram matá-lo. Os arianos eram muito brutais, eles mataram muitos católicos. E os arianos, eles eram uma seita interessante, porque eles eram hereges, de acordo com Santo Agostinho, mas eles tinham como princípio que Jesus não era Deus. Jesus era um espírito muito superior, mas não fazia parte da Santíssima Trindade. E por causa disso eles foram destruídos. Em um século sumiram os arianos. Da mesma forma como os cátaros sumiram, né? Não sei se vocês lembram do Hermínio Miranda, que ele escreveu os cátaros, né? Sobre os cátaros também foram exterminados pelo mesmo motivo, por não concordarem com os dogmas da igreja. Eram pacíficos, mas não concordavam. E Santo Agostinho, ele decidiu fazer com que o cristianismo, o catolicismo, porque ele era católico,
fosse aceito pela sociedade romana, fosse aceito pelos pagãos, e ele começa um trabalho enorme de unificação. Ele nunca pegou em armas. Todo sempre foi o verbo. Na verdade, ele foi treinado em retórica e eloquência a vida toda, sem o saber, para depois fazer os seus discursos, palestras, seminários e discutir teologia, discutir filosofia com os hereges. E ele ia em praça pública para discutir com os maniqueístas, com os pelegistas, com os arianos, com os semi-arianos, com os sibelianos. Tinha uma quantidade enorme de seitas e crenças, né? Então ele trabalhou nisso. Aí, como é que ele imaginou fazer com que o cristianismo fosse aceito pelos pagãos, né? Nessa época, nós já temos Teodósio, que já tinha introduzido a religião católica, o cristianismo, como religião de Estado. No ano 380, no ano 381, o imperador romano Teodósio I decretou que a religião de Estado do Império Romano era o catolicismo, era o cristianismo. Mas, na verdade, ele escolheu, e Constantino escolheu, porque quem começou tudo isso foi Constantino I, no ano de 325, no Concílio de Nicéia. Eles escolheram que o catolicismo seria o representante do cristianismo, né? E, inclusive, Nicéia, o famoso concílio de Nicéia do ano 325, que foi convocado pelo imperador romano Constantino, teve um único objetivo: fazer com que os arianos desistissem da ideia de que Jesus não era Deus, porque Constantino queria, na realidade, a figura da Santíssima Trindade, e ele queria que o catolicismo fosse a única religião, então ele tentou unificar tudo na base da força, porque quem é que ia dar atenção a um filho de um carpinteiro? Ele tinha que ser algo muito importante para ser aceito entre os pagãos e entre os romanos. No panteão romano, em Roma, tinha pelo menos 6.000 deuses na época de Tibérios, quando Jesus estava aqui. Todos eles eram importantíssimos, famosos, tinham que ser poderosos. Como é que um romano ia aceitar um filho de um carpinteiro que morreu crucificado na Judéia? Né? Então, era muito importante o dogma da Santíssima Trindade. E esse é o motivo que se criou o dogma da Santíssima Trindade, para dar projeção para Jesus, para que ele fosse aceito pelos seres humanos daquela época, inferiores, e tão inferiores como nós somos até hoje, porque senão não seria aceito. Então ele diz o seguinte: como é que eu faço isso? Através da cultura. E como é que é a cultura hoje no mundo ocidental? A cultura segue Platão e o neoplatonismo. E Platão, na realidade, permeia toda a sociedade romana e permeia, na realidade, todos os territórios romanos. Então, eu preciso me aliar ao platonismo, eu preciso me aliar ao pensamento de Sócrates e de Platão, né? Que nós sabemos, como espíritas, que eles são os precursores do cristianismo e do espiritismo, né? São precursores. E aí ele tenta fazer a ligação daquela briga eterna na filosofia entre fé e razão, né? Todo filósofo que é filósofo, ele passa por esse estágio que é tentar compatibilizar a fé com a razão. A fé é mística até aquele momento, e a razão, ela é raciocínio. O único que consegue fazer isso foi Allan Kardec, quando ele disse: a fé verdadeira supera o escrutínio da razão, ou seja, passa pelo escrutínio da razão. Santo Agostinho tentou fazer isso durante 3 décadas, mas ele não tinha os elementos para isso. Ele não tinha os elementos para isso nessa época, porque não tinham passado as mensagens, né? Apesar que o platonismo e toda a filosofia de Sócrates já tinha elementos espíritas, né? A reencarnação, a lei da justiça, que é a ação da causa e efeito, a imortalidade da alma, né? Nós pagamos de acordo com as nossas obras, está tudo
no mito da caverna, no mito de Er ou das reminiscências, né? Tá tudo em Sócrates e Platão. Os gregos já tinham consciência disso. A comunicação com os mortos, eles já sabiam. Sócrates recebia informação do anjo dele, o espírito, que ele chamava de daimon, né, que é demônio em grego, que na verdade era um espírito que o ajudava a construir a sua filosofia, a filosofia que ele deixou na Grécia, 5 séculos antes de Cristo, né? E ele vai lutar para ligar o catolicismo, repleto de dogmas, aquela fé que era questionável, para poder ligar com o platonismo, que era raciocinado, era algo que todo mundo aceitava, para que o cristianismo fosse aceito pela classe aristocrática e fosse aceito pelos agricultores romanos e os demais, porque até aquele momento, na realidade, Teodósio tinha enfiado pela garganta o cristianismo em todos os aristocratas. Os poderosos faziam o que Teodósio dizia, porque não queriam perder a cabeça, mas eles continuavam politeístas, continuavam pagãos do mesmo jeito. Tanto que Teodósio, no ano 391, ele solta um decreto e diz o seguinte: vão fechar todos os templos pagãos e quem for pagão vai passar pelo fio da espada, no ano 391, que foi o início, na realidade, da conversão de Santo Agostinho e todo esse trabalho. Então, ele consolida a filosofia cristã que durou 1000 anos. 1000 anos. Ele foi o mais importante filósofo cristão durante 1000 anos e influencia filósofos até hoje. Até hoje, você tem filósofos modernos que estudam e são influenciados por Santo Agostinho. Ele foi um grande influenciador de São Tomás de Aquino, que, na realidade, fez a parte da transformação da teologia da igreja que nós conhecemos hoje. Porque Santo Agostinho, ele pertenceu a uma era chamada patrística, e a teologia era patrística, e depois se transformou na teologia da escolástica, que Santo Agostinho fez. Ponto. O Império Romano caiu, foi destruído, sumiu tudo, a cultura sumiu tudo, todo mundo esqueceu de Aristóteles, todo mundo esqueceu do platonismo, não existia mais o Império Romano, os bárbaros pegaram inúmeros locais, né? Os francos na França, os visigodos na Espanha e em Portugal, os godos e os alanos no norte da África, os ostrogodos na Península Itálica, né? Virou, na verdade, uma terra de bárbaro. Sumiu, foi o período mais negro da história da humanidade, que é a Idade Média, né? Se perdeu a cultura, se perdeu a escola, se perdeu absolutamente tudo. A única coisa que sobrou, tudo que Santo Agostinho tinha consolidado na Igreja Católica Apostólica. Quando surgiu a fase dos iluministas franceses, que antecederam Kardec, que era o momento que estava se preparando o pensamento na França, né? Porque tinha que ter a base filosófica e a base do pensamento e a liberdade de expressão na França para que Kardec pudesse fazer o que fez. Foi por isso que a França tinha que sobreviver, foi por isso que Judas foi enviado como Santa Joana d'Arc, para não deixar que os ingleses tomassem a França, veio o movimento iluminista, né? Nós temos Montesquieu, Rousseau, Montaigne, Lavoisier não, nós temos agora me fugiu o nome, agora realmente me fugiu o nome, em que cada um deles, eles buscaram criar a base da Voltaire. Voltaire foi um grande lutador contra o absolutismo religioso. Da mesma forma como Montesquieu, ele propôs que o governo fosse um governo tripartite, executivo, legislativo e judiciário, coisa que nós usamos até hoje. Então, houve uma libertação do pensamento, que culminou com a Revolução Francesa, foi muito triste, mas acabou indo por mal. Mas o homem estava preparado, tinha uma base filosófica na França, para que Kardec reencarnasse lá.
E o Kardec foi um dos maiores pedagogos franceses, antes de Allan Kardec. Inúmeros livros escritos. Tudo baseado no quê? Nesse pulo, nessa ponte que Santo Agostinho construiu e que superou a Idade Média, que foi onde se perdeu absolutamente tudo, menos aquilo que Santo Agostinho tinha escrito, e é toda a filosofia. Santo Tomás de Aquino vai pegar tudo de Santo Agostinho e coloca Aristóteles. Os iluministas, como René Descartes, né, o René Descartes, os filósofos franceses, vão se basear em Santo Agostinho. Olha a importância de Santo Agostinho na história do cristianismo. E ele, desencarnado, ele luta para que não se perca isso, apesar dos papas, apesar dos cardeais, apesar da pior fase da história da igreja, né? Ele lutou para que se preservasse a moral de Jesus no Evangelho, para que Kardec tivesse, no solo francês, as condições do pensamento e as condições do Evangelho existente para receber, porque ele teve que receber decodificada a doutrina e codificá-la. Porque Kardec, quando a gente fala codificar, não é simplesmente juntar mensagens. Ele criou estrutura baseado nas mensagens, né? Então, eu acho, mesmo sendo apenas uma hora, que Santo Agostinho, nós precisamos agradecer e muito esse missionário que Jesus mandou no século IV e Jesus depois o incorporou na sua falange, né? Através do Espírito de Verdade, que muitos acreditam que é Jesus, né? E que se não for, tanto faz, porque também é de ordem crística, deve ser um espírito extremamente iluminado. E nós, se hoje estamos falando de Santo Agostinho, provavelmente é por causa de Santo Agostinho. Muitos colocaram tijolos para a construção e o advento da terceira revelação. Mas que esse tijolo que Santo Agostinho foi colocar foi muito importante. Se não fosse por Santo Agostinho, a doutrina seria postergada, porque não haveria base no pensamento filosófico, não havia base na libertação do pensamento do ser humano e não haveria base para que chegasse através das mãos de Allan Kardec no século XIX. Tenho dito. Fábio, que aula. Muito obrigado. Olha, que espírito, hein? Todos gostaram, adoraram. Que importância que ele teve. E tem até hoje, né? E tem até hoje. Olha, foi uma verdadeira aula. Essa 1 hora magnífica. Muito obrigado. Eu que agradeço. Muito obrigado. Pessoal, tenham uma boa noite. Que comecemos a nossa semana na paz do Cristo. E que Deus ilumine, Fábio, seus pensamentos, a sua semana também. Muito obrigado pela aula. Não foi nem palestra, foi uma aula. A gente, pelo nome, a gente não sabe, né? O conteúdo que você passou pra gente foi muito gratificante, foi muito bom. Muito obrigado mesmo. Tenha uma boa noite. Você também. Tchau, tchau. Um beijo no coração de todos. Assim seja.